pessoal, como esse aqui que eu estou usando, onde a gente pinga umas gotinhas do óleo essencial e vai inalando o cheirinho durante todo o dia, ou o ambiental, que a gente pluga na tomada e ele vai emanando o aroma do óleo essencial o dia todinho pela casa. Como foi que começou o uso dos aromas terapeuticamente falando? Foi lá com os povos bem antigos que usavam a defumação com plantas aromáticas, resinas e cascas em rituais de purificação e cuidados com a saúde. Até hoje nós temos aqui chefes de tribos que usam muito das plantas aromáticas com a finalidade de limpar e cuidar mesmo da saúde dos membros da tribo. Mas o uso de óleo essencial, propriamente dito, é registrado no Egito Antigo, com os rituais de beleza da Cleópatra e nos processos de mumificação feitos com óleos essenciais. E nós temos até uma história de uma múmia de um faraó que foi encontrada com um pote de barro repleto de óleo essencial. Eu não me lembro muito bem se é de sândalo ou mirra, e foi encontrado em perfeitas condições depois de mais de 1000 anos enterrados e tranquilos por lá. Então os óleos essenciais têm essa longa duração e essa capacidade de proteger a pele mesmo. Então você vê as múmias egípcias, elas são múmias que têm muito pouca degradação do tecido da pele e do corpo todo. Mas hoje a gente não usa óleo essencial para se mumificar, né? Então hoje a gente usa para se cuidar. E quem começou a usar o termo aromaterapia foi o René Gattefossé a partir de 1920, quando ele sofreu um acidente no seu laboratório. Ele era um químico que estudava já plantas e os extratos de plantas, dentre eles os óleos essenciais. Então o laboratório dele explodiu, ele se queimou com substâncias químicas, rolou num gramado para poder tirar todo o restante que estava grudado no corpo, e as suas mãos gangrenaram, entraram em contato com uma bactéria e começaram a apodrecer. E ele usou o óleo essencial de lavanda para cuidar do ferimento. Ele sabia já que o óleo essencial de lavanda era muito bom para a questão de queimaduras, mas ele ficou extremamente surpreso com o resultado que ele teve, como foi rápido pararem, né, quando parou todo o processo de putrefação da mão dele. E aí ele começou a estudar isso um pouco mais profundamente. Posteriormente, ele ajudou médicos a cuidarem de feridos da Segunda Guerra Mundial, que também tinham gangrenas nos membros, e a partir daí ele fez uma grande literatura a respeito do óleo essencial de lavanda para o cuidado de queimaduras e gangrenas de um modo geral. Mas o que são óleos essenciais no final das contas, né? Da onde eles vêm? Como que eles funcionam? Eles são substâncias químicas voláteis, então eles evaporam com muita facilidade, de origem vegetal, botanicamente conhecidas. Então a gente sabe, por exemplo, que a laranja, quando vem aquele cheirinho quando a gente está descascando, aquilo é o óleo essencial da planta. E a gente sabe que a laranja tem um nome botânico. Ou a própria lavanda, a gente sabe que a lavanda tem um nome em latim. Então elas são botanicamente conhecidas pelo seu nome em latim e elas pertencem cada uma a uma família botânica. São 100% puras e completas, exatamente como foram produzidas pela natureza. Não tem como você sintetizar um óleo essencial em laboratório. Você só consegue o óleo 100% puro quando ele é extraído diretamente da planta. Eles são produzidos em diferentes partes das plantas. Podem encontrar nas raízes, nas folhas, no caule, na casca, nas sementes, na resina, nas flores e nos frutos. E eles possuem diversas
propriedades terapêuticas para a gente. Mas os óleos essenciais não estão nas plantas para nos servir, né? Eles não existem para que a gente possa usá-los. Eles existem para que a planta se proteja. Então, quando chega algum predador e mexe ali na folhinha da planta, exala esse aroma que ele não gosta e ele se afasta, então a planta fica ali forte e firme por mais tempo. Mas, pra gente, elas podem ser analgésicas, tirarem as nossas dores, né, amenizarem as nossas dores. Podem ser estimulantes, mantendo aí a nossa concentração e a nossa vitalidade. Elas podem ser sedativas, quando a gente precisa dar aquela baixada de bola no finzinho da noite para dormir. Podem ser imunoestimulantes, fortalecendo o nosso organismo, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Podem ser expectorantes, quando a gente está com muito catarro preso e precisa colocar para fora. Cicatrizantes, quando tem corte, como foi o caso da lavanda e o gatefosé lá com a gangrena dele. E muitas outras propriedades terapêuticas a gente consegue encontrar dentro dos óleos essenciais. Mas, como é que esses óleos essenciais saem da planta? E pensem, eles são vendidos em vidrinhos de até 15 ml. São muito concentrados. Então não é descascando uma laranja por vez que eu vou conseguir colocar um vidrinho de 10 ml de óleo essencial lá dentro. Então a gente vai falar agora de 3 formas, as mais conhecidas e as mais usadas e as mais baratas, para retirar esse óleo essencial da planta. Então a gente começa pensando na destilação a vapor, que é o mais comum de todos os métodos. Ele é usado para obter os óleos essenciais de folhas, galhos, resinas, algumas flores e sementes. Depois a gente tem a prensagem a frio, que é para obter o óleo essencial de frutos cítricos. E a enfleuragem, que acontece através de camadas de gorduras e pétalas delicadas de jasmim, rosas, néroles. Então essas plantinhas que são mais delicadas acontece pela enfleuragem. A enfleuragem é aquela imagenzinha que vocês estão vendo no canto direito alto da tela ali. Ela acontece quando é colocada numa caixinha de vidro e coloca-se ali um pouco de gordura, óleo, pode ser vegetal, pode ser animal, desde que ele não tenha nenhum cheiro. E aí pega-se a rosa, cada uma das pétalas das rosas, e espalha ali por aquela camada. Essas pétalas ficam ali por 24 horas. 24 horas depois, todas aquelas pétalas são retiradas e são colocadas novas. E isso vai acontecendo por algumas semanas, até que consiga-se ter uma textura de pomada nesse óleo que ficou ali embaixo. Quer dizer que já está saturado de óleo essencial, e então eles retiram todas as pétalas, retiram toda essa gordura que está ali e passam por um processo de filtragem e destilação para conseguir separar o óleo vegetal do óleo essencial, e aí você consegue usar. Esse é dos que a gente está falando, é o método mais caro, é por isso que um vidrinho de 2 ml de óleo essencial de rosa custa aí em média 40, 50, 70 reais, dependendo da empresa que você for comprar e da quantidade de pureza e do processo que passou esse óleo essencial. Aí nessa primeira imagem a gente tem a prensagem a frio. O que acontece na prensagem a frio? Vocês estão vendo ali aquele monte de limãozinho colocado ali, ele é prensado, ele é esfregado, até sair, abrir, rasgar um pouquinho essas células que contêm os óleos essenciais. Depois eles vão para dentro da máquina e são prensados. No momento que eles são prensados, aí você separa o que é óleo, o que é resíduo sólido do que é resíduo líquido. E aí ele vai passando por processos de centrifugação até separar completamente o óleo essencial
do suco e depois ele vai passar pelo processo de destilação a vapor, que é essa última imagem que fica no meio no canto aí da sua tela, no meio do canto não, no meio abaixo da sua tela. O que acontece nesse processo? Esse é o processo mais comum, a maioria dos óleos essenciais passam por esse processo. Você tem meio que uma panelona e é mais ou menos como a minha mãe faz em casa os legumes cozidos a vapor. Funciona assim, ela coloca uma panela embaixo com água, um escorredor de macarrão em cima, coloca os legumes cortadinhos lá dentro, tampa e deixa que o vapor, conforme a água vai fervendo, vai circulando entre os legumes e vai cozinhando. O esquema é mais ou menos o mesmo. Então você tem embaixo a panelona, em cima é um tonel que é repleto das plantas frescas, são colocadas lá dentro. E conforme a água vai fervendo, o vapor vai subindo, circulando entre as plantas. E no momento que ele vai circulando entre as plantas, ele sobe e vai passando por aquela espiral que está ali do lado. Essa espiral ela está dentro de um outro recipiente que é resfriado com água gelada para condensar o óleo essencial, todo o óleo essencial. Depois disso ele vai para um decantador, então onde separa a água do óleo essencial e essa torneirinha que está aí em cima é onde se retira o óleo essencial. E a parte de baixo sobra a água que a gente usa como hidrolato. Essa água ela tem cerca de 0,2 gramas de óleo essencial por litro de água. E é assim então que os óleos essenciais são envasados. Depois eles são colocados em vidros âmbares e aí são vendidos para o uso dentro da aromaterapia. Bom, é incrível isso, mas os óleos essenciais eles precisam ter aí alguns cuidados. Então, se você não está dentro de um processo terapêutico e quer usar um óleo essencial para perfumar o seu creme, para perfumar o seu gel, tenha muito em mente a necessidade da diluição, tá? Eles precisam ser diluídos em bases neutras, vegetais, como óleo de semente de uva, óleo de gergelim, óleo de abacate. Por que não óleo mineral? Porque o óleo mineral é muito grosso, ele não penetra na pele. Então, o óleo essencial não vai penetrar na sua pele e você não vai ter os benefícios para a pele dos óleos essenciais. As moléculas do óleo mineral são muito grandes e não se combinam muito bem com os óleos essenciais. Então, é melhor que sejam sempre bases neutras, inodoras e vegetais. Creme ou loção cremosa neutra, manteigas vegetais, hidrolatos, álcool de cereais desodorizado para poder fazer spray, perfume pessoal também é possível. A diluição ela vai funcionar aqui no Brasil, terapeuticamente falando, até 5%, de meio a 5%. Mais do que isso não é necessário. Tem aí um espaço, uma margem de até 10%, onde as pessoas costumam usar muito para a cosmética natural. Mas para o tratamento terapêutico dos óleos essenciais, 5 já é extremamente muito mais do que suficiente. E funciona assim, de meio a 1% se usa para crianças, idosos ou pessoas com saúde muito debilitada, porque os óleos essenciais são muito fortes e quanto melhor a diluição for, melhor para eles. Então a gente não quer sobrecarregar o organismo de ninguém, eles estão aí para ajudar. E a criança ainda está com o corpo pouco formado, então assim, ainda está em processo de formação. E óleos essenciais são substâncias químicas que a gente não precisa deixar ali para as crianças. Bom, mas como atuam os óleos essenciais? Óleo essencial a gente já falou que pode passar na pele, mas óleo essencial é basicamente o cheiro. Ele vai usar muito o nosso olfato e através da inalação ele vai começar a trazer algumas reações mentais, emocionais
e físicas para o nosso corpo. E isso funciona assim. Você vai respirar, vai sentir o cheirinho desse óleo essencial, seja da maneira que você estiver usando. Ele vai passar pelos nervos olfativos. Dos nervos olfativos vai chegar ao sistema límbico. E no sistema límbico ele vai chegar no hipocampo e vai ativar a memória, a aprendizagem e emoções, gerando uma resposta emocional. Vai chegar no córtex, que vai ativar processos intelectuais, gerando uma resposta mental. E vai chegar no hipotálamo, que vai ativar o seu sistema nervoso e o sistema endócrino, gerando aí uma resposta física. Mas ele passa também pelos pulmões, pelos branquíolos e entra no seu sangue, na sua corrente sanguínea e vai até os seus órgãos e tecidos, também gerando aí resultados físicos, né? Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, a gente tem todo o processo do caminho dos óleos essenciais pelo nosso corpo. Então, vai entrar pelo nariz, vai chegar ali nas células olfativas, vai passar direto, antes de descer para o pulmão, ele vai um caminho direto para o seu cérebro. Então, a hora que você respira, você ativa as células e os nervos olfativos e ele vai chegar no sistema límbico. Quer ver um exemplo prático do que é isso? Quando você sente o cheirinho de terra molhada, cheirinho de chuva, você tem uma memória e essa memória te traz um sentimento. Cheiro de comida de mãe, você está chegando cansada do trabalho, aí você chega e tem aquele cheirinho de comida gostoso. Ativa sua memória e te gera uma emoção. Também acontece com emoções negativas, né? De repente você sente um cheirinho de um crisântemo e lembra de repente de um momento muito triste vivenciado pela morte de alguém. Então, o nosso olfato ele está muito ligado com as nossas emoções e com as nossas sensações. E aí nessa segunda imagem a gente vê a moça sentindo ali cheirinhos de margaridas e as células sendo ativadas ali no nervo olfativo, também indo para o sistema límbico e depois vai passar por todo o caminho respiratório até chegar no sangue e no fígado, que vai processar todas essas moléculas do sistema dos óleos essenciais, certo? Bom, aí a gente pensa assim, que interessante, né? Eu não tinha parado para pensar o quanto os cheiros influenciam na minha vida. E que bom que eu tenho uma ferramenta através de aromas que são muito agradáveis, a maioria deles, todo mundo gosta. Mas para que mesmo que eles servem, né? Quais são as indicações dentro de um processo terapêutico com aromaterapia? Aliviar a dor. Se você sente muitas dores, você pode procurar um aromaterapeuta que ele entra aí com um processo depois de uma avaliação para cuidar de você e ver o que acontece com essa dor, né? Por que você está tendo essa dor, e trabalha nos dois campos, tanto no emocional quanto no físico. Então você vai ter o alívio físico da dor e vai buscar também os efeitos psicológicos, ou, né, as causas psicológicas que estão gerando essa dor em você. A promoção de relaxamento, como a gente viu, tem muitos óleos essenciais que são sedativos, então eles ajudam muito a relaxar. Controle de estresse, promoção e melhora da concentração, principalmente para quem está aí num processo de vestibular, para quem começa a estudar para concurso, precisa manter focado, precisa manter atento. Existem óleos essenciais excelentes para ajudar nesse processo. Harmonizações de ambiente, então como a gente tem óleos essenciais que ajudam a revitalizar a nossa energia, isso também acontece com o ambiente. Se a gente tem um ambiente que está meio pesado, muito quente, e a gente quer dar uma equilibrada, a gente pode fazer um spray para ambiente ou usar um difusor
elétrico na tomada que ele gera esse aroma, espalha esse aroma, e aí aquele efeito todo, você inala, a sua energia muda e automaticamente a energia de todo o espaço muda. Cuidados com o período menstrual e com a mulher, tem óleos essenciais excelentes para trabalhar o feminino e para cuidar de todos os sintomas do período menstrual. E tratamento complementar de transtornos psicológicos, como ele é ansiolítico, por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade pode usar os óleos essenciais para melhorar a sua condição. Contusões, bati, torci, posso usar óleos essenciais para cuidar daquele inchaço, daquele processo inflamatório. Queimei, a gente já viu lá que o Gattefossé usou e foi ótimo para ele, então realmente óleos essenciais ajudam muito com queimaduras. Insônia, não consigo dormir direito, não acordo descansado. Tem óleos essenciais que são excelentes para serem usados à noite, para ajudar a diminuir um pouco o ritmo e ter um sono mais tranquilo. Gripes, resfriado e sinusite. A gente está entrando aí num período um pouco mais frio, né? Entramos no outono, daqui a pouco está chegando o inverno e essas crises de gripes e resfriados e sinusites começam. A aromaterapia pode ajudar muito a pessoa a se manter longe de tudo isso. Ou se já está, ajuda a recuperar mais rápido. Assaduras, principalmente em crianças, tem óleos essenciais que diluídos no óleo de coco, por exemplo, ajudam muito na cicatrização e naquela sensação ruim que elas têm quando está assado, né? Arde, queima, coça, cuida de tudo isso. Fortalecimento do sistema imunológico e existem diversos óleos para ajudar na meditação. Então, a meditação, quando você quiser tirar um tempinho para você respirar e tudo mais, você pode fazer um spray de ambiente e usar. Dentro você vai conseguir, do ambiente que você tiver, você vai conseguir manter a sua concentração e fazer a sua meditação de uma forma mais tranquila. Agora, é claro que, como a gente vem falando já, as terapias naturais são incríveis, são maravilhosas, mas elas também têm que ser usadas com cuidado, né? Todos os óleos essenciais têm ali algumas contraindicações e não é diferente com a aromaterapia que usa os óleos essenciais. Então a gente pensa no seguinte: ter muito cuidado com o que vai usar em relação à diluição e a maneira que vai usar alguns óleos essenciais. Numa gestação normal, né, eu tive uma cliente faz muito pouco tempo que a gente acompanhou a gestação dela todinha, fazendo drenagem linfática com óleo essencial de lavanda, bastante diluída por conta da condição de gestante, né? E ela não reteve líquido, ela conseguiu seguir as orientações da médica dela, ela tinha umas questões lá que ela precisava tomar cuidado e ela teve uma gestação muito tranquila, usando o óleo essencial de lavanda em drenagem linfática. Hipertensão, existem óleos essenciais que são contraindicados para hipertensos. Hipersensibilidade e exposição ao sol, então é sempre importante você experimentar numa diluição bem mais baixa para perceber se você vai ter alguma irritação na sua pele. E óleos essenciais cítricos, laranja, limão, tangerina, bergamota, não expor ao sol por pelo menos 6 horas depois do uso para não manchar a pele. Uso oral. Essa é uma contraindicação aqui no Brasil. Não se deve ingerir óleos essenciais, principalmente se você não tem certeza de onde eles vieram, porque são substâncias extremamente concentradas. Elas podem queimar todo o seu trato digestivo se você ingerir sem cuidados. Então, assim, são raros, são muito poucos os óleos essenciais que as pessoas praticam a ingestão.
e de preferência não ingerir, né? Ele já vai agir muito bem sem você precisar ingerir um óleo essencial. É diferente de quando você descasca uma laranja ou faz um suco de limão, que você ingere, a quantidade que você ingere no momento que você está descascando a laranja ou a mexerica é infinitamente menor do que a que contém numa gota de óleo essencial. Esse que você ingere a hora que você está usando alguma fruta cítrica não vai te fazer mal, mas o que você ingere no momento que você pinga uma gota em água, porque óleo, lembra que óleo não se dissolve em água, são substâncias, os óleos essenciais são substâncias voláteis oleosas, então ela não vai se diluir, ela não vai se dispersar, ela vai do jeito que ela entrar no copo d'água, vai passar pelo seu corpo e ela vai passar queimando. Então muito cuidado, não use óleo essencial por via oral. Muito cuidado também com quantidades excessivas, e uso prolongado, porque elas vão entrar no seu sangue, vão entrar no teu sistema circulatório, vão chegar até seus órgãos e aí seu fígado vai ter que trabalhar em dobrado. Então, quem tem deficiência de fígado e deficiência pulmonar também precisa ter muito cuidado na hora de usar o óleo essencial. Vocês que têm vontade de conhecer um processo terapêutico através da aromaterapia, procurem um profissional para poder orientar o uso dos óleos essenciais, tá? Agora a gente vai falar de 3 óleos essenciais, porque daqui a pouquinho, assim que a gente terminar de falar deles, a gente vai aprender uma receitinha de spray para ambiente. Lembra que dá para equilibrar? Então vai ser um spray que vai ser ótimo para prevenir gripes, resfriados nesse tempo mais frio e trazer um pouco mais de alegria para o ambiente. Então vamos falando aqui agora da lavanda, que é o grande coringa da aromaterapia. Ela tem milhares de usos, né? O seu composto químico é bem complexo, então ela tem um leque gigantesco, você pode usar a todo momento e a maioria das pessoas quase não tem contraindicação ao óleo de lavanda. Ela vai cuidar do estresse, da tensão emocional, ela facilita a comunicação e ela traz também a tranquilidade para a mente. Óleo essencial de tangerina, cuida de estados depressivos, tranquiliza a mente e o corpo, trazendo à tona a alegria. Então, pessoas que andam muito tristinhas, numa pegada muito down, assim, é bom usar um olhinho de tangerina para começar a trazer um pouco mais a energia, transformar um pouco mais essa sensação pesada. A tangerina traz muito essa leveza, ela levanta o astral dos ambientes. Muito cuidado com a exposição ao sol, tá? O tea tree ou a melaleuca é um óleo essencial bastante revigorante, antisséptico, antiviral. É ótimo para estimular o nosso sistema imunológico. Então é bom você ter o óleo de tea tree circulando no ambiente, principalmente onde tem muita gente respirando junto. Ele ajuda a controlar um pouco a proliferação de vírus e bactérias. Lembrando que nenhum desses óleos essenciais são para ingestão, certo? Agora, para você não ter erro quando você for adquirir o seu óleo essencial, procure o seu óleo essencial pelo nome científico que ele tem. O nome científico dele é o nome científico da planta a que ele pertence. Então você tem ali no canto esquerdo a lavanda e o nome científico dela é Lavandula officinalis. Do lado direito, no canto superior, você tem um pezinho de tangerinas lindas que chamam Citrus nobilis. E embaixo você tem ali um pezinho de tea tree, também conhecido como melaleuca. E melaleuca porque o nome científico dela é Melaleuca alternifolia. Basta só saber o nome científico? Não basta, porque a gente tem muitas empresas por aí que estão fazendo... Quando uma coisa não é daquela coisa,
falsificação, é isso aí. Ou estão diluindo os óleos essenciais. Você precisa saber que você está comprando isso de uma empresa idônea, sem fazer propaganda, mas para te ajudar a montar o seu spray. Empresas que eu sei que são idôneas e que funcionam e que trabalham com os óleos essenciais 100% puros, sem diluição, exatamente como ele deve ser usado. doTERRA, Oxadi, Balsamia, WNF. Procurem por essas empresas, são empresas sérias. Ou melhor ainda, procurem um aromaterapeuta, um naturólogo, algum profissional que trabalhe com aromaterapia, mas que seja um profissional sério para te orientar onde comprar e como usar os óleos essenciais. Vamos à nossa receita então? Você vai precisar de um frasco de 100 ml com borrifador spray, 30 ml de água destilada, 70 ml de álcool de cereais desodorizado, 10 gotas de óleo essencial de lavanda, 12 gotas de óleo essencial de tangerina e 8 gotas de óleo essencial de tea tree. Você vai pegar, então, o seu frasco, vai colocar o álcool de cereais lá dentro e vai pingar as gotinhas de cada óleo essencial lá dentro. Vai mexer até dissolver todo o óleo essencial, mexeu. Depois que mexeu, que viu que não tem mais nenhuma bolinha de óleo, você vai acrescentar a água destilada. Vai mexer bastante também, até perceber que ela está toda dissolvidinha e vai tampar o frasco. Você pode deixar descansar por pelo menos uns 3 dias ou você pode usar direto. Se você deixar descansar por uns 3 dias, o aroma ele se completa um pouco melhor. E aí, como que você vai usar isso? Você vai borrifar esse spray 3 vezes por dia no ambiente que você quiser. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser no quarto, pode ser na sala de aula. Onde você achar necessário, onde você tiver, você borrifa para estar cuidando ali daquele ambiente. Eu quero só frisar uma coisa aqui que é muito importante. Aromaterapia é diferente do uso de óleos essenciais. Aromaterapia é um processo terapêutico que usa dos óleos essenciais para facilitar todos os passos que a pessoa vai passar durante esse processo. O uso de óleos essenciais ele pode acontecer sem que necessariamente haja um processo terapêutico, que é o que acontece com o uso da cosmetologia natural. Então você vai ter um shampoo que não tem nenhum tipo de parabene, nenhuma dessas substâncias que a longo prazo prejudicam o nosso organismo, acrescidos das propriedades físicas, né, para a pele, para o cabelo, do óleo essencial. Não necessariamente você vai passar por processos terapêuticos, você vai ter um mergulho mais profundo dentro da sua realidade só por usar um óleo essencial. Lembra que a aromaterapia é um processo, então é o uso dos óleos essenciais com o acompanhamento de profissional. Lembra também que nós temos lá o canal do YouTube, então se você perdeu ao vivo aqui, dá um pulinho lá no YouTube, procure a Portal Cidade Ativa Online e veja os nossos vídeos. Curta, compartilhe, convide os seus amigos a participar do grupo no Facebook. Muito obrigada pela sua companhia. Semana que vem a gente responde todos os comentários e fiquem aqui com mais uma receitinha do Pontinho Gourmet. Muito obrigada e até semana que vem.
Thank you.